Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12% no segundo trimestre de 2019, de acordo com o IBGE. O período teve um aumento no número de profissionais com carteira de trabalho, mas também de trabalhadores informais. Isso explica por que o rendimento médio caiu. Como combater o desemprego é o que vamos discutir agora no Câmara Debate, com a participação dos deputados Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, e Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado Hugo Leal, é uma boa notícia esse número do IBGE? Qualquer notícia que não seja negativa já é uma boa notícia, mas ainda não é uma notícia para poder comemorar, né? Acho que nós estamos num momento muito delicado no cenário nacional, no cenário econômico, da atividade econômica. O poder público tem um papel, mas assim, a própria iniciativa privada ela também precisa desempenhar esse papel. O que aconteceu, se você for observar esses números, aconteceu que houve uma ampliação, uma pequena ampliação no mercado formal, mas, por exemplo, foram ocupadas vagas por pessoas que tinham expectativa ou que tinham um salário já maior, ganhavam R$2.000, R$3.000 e tiveram que assumir um salário menor. E também esteve também aquela possibilidade da empresa, depois da reforma trabalhista, de contratar por período, por jornada, por trabalho. Isso também é uma inovação do sistema trabalhista. Agora, abre-se algumas perspectivas, mas ainda, né, é só ver o que tem acontecido também dentro do governo federal com os contingenciamentos. Isso é uma realidade, nós temos que enfrentar. É uma notícia boa, né, mas ainda não é notícia de motivo de comemoração, porque nós estamos com taxas ainda muito, muito altas e a incidência ainda da informalidade amplia, porque quando a gente tem uma linha que tem sido chamada pelos economistas dos desalentados, ou seja, alguns desistiram de procurar emprego, buscaram na iniciativa privada, buscaram fazer um empreendimento próprio, né, uma ação própria, uma iniciativa, algum tipo de atividade, e aqueles outros que estão aceitando qualquer tipo de proposta. Por isso que no anúncio, você diz que foi reduzida a renda, né, o per capita, para esse trabalhador, porque numa situação ainda de crise, um pico de crise ainda, né, estamos numa situação ainda não confortável, o trabalhador acaba aceitando uma outra proposta menor do que é a qualificação dele. Como é que o senhor avalia, deputado Afonso, esses números do IBGE e o que precisaria ser feito agora e o que está sendo feito? Primeiro, Cláudia, a satisfação de ocupar esse espaço aqui na TV Câmara, da companhia do meu prezado deputado, parceiro, Hugo Leal, grande satisfação poder compartilhar esse momento. Quero fazer uma observação que eu considero importante, que é o diagnóstico de por que nós estamos chegando a essa taxa tão elevada no desemprego nacional. Em primeiro lugar, nós temos que ter a presença clara de que o país vem tendo um decréscimo expressivo na atividade econômica. O conjunto de elementos que são os responsáveis pela atividade econômica, o consumo das famílias, os investimentos, vem decrescendo de maneira substancial. Mas não é só isso. Nós estamos vivendo um momento de desestruturação das relações sociais. Eu falo as relações sociais porque é muito mais do que a relação de trabalho, é muito mais do que a questão da carteira assinada. Nós regulamos a terceirização. Já ocorria essa relação fática de terceirização nas relações sociais. Nós, a partir também de regulações, conseguimos estimular a pejotização, que é, ao invés de um vínculo na relação social, como uma relação de trabalho e outras relações, estimular o profissional a que se torne um empreendedor. E isso tem crescido substancialmente. E ainda a utilização dos aplicativos e outras formas similares que têm estimulado as pessoas a não integrarem esse grupo daqueles que aparecem como os desempregados, aqueles que não têm carteira assinada. Então nós estamos diante de uma
grande complexidade e que não é muito fácil fazer essa avaliação exclusivamente em cima desses indicadores tradicionais. Por isso que nós entendemos, nós somos trabalhistas, eu tenho uma visão trabalhista, meu partido tem uma visão trabalhista, a gente valoriza muito o trabalho. Nós achamos que, em primeiro lugar, nós não podemos desregular de forma radical essa relação a ponto de desmerecer princípios que são universais. O mesmo vale agora na reforma da Previdência, que nós respeitamos, nós achamos que é uma reforma importante, que tem que fazer o ajuste fiscal, todas essas questões nós temos bem presente. Mas nós temos a visão de que na relação social as partes são desiguais. E por isso ela tem que ter caráter protetivo também, que é princípio universal, não é princípio brasileiro. Tá? E, de certa forma, diante desses números que são números concretos, que representam muito no desmerecimento da atividade econômica, nós estamos nos direcionando muito para essa visão de esquecer aquilo que é essencial, que é fundamental na relação social, que é também estimular, mas é também proteger o trabalhador. O senhor está colocando o equilíbrio entre flexibilização, novas tecnologias e como lidar com elas, necessidade de ajuste e a importância da proteção. Esse é um equilíbrio delicado, né, deputado? Como é que o senhor vê essa dificuldade, eu acho problema? Interessantíssimo. E não por acaso o Afonso é uma pessoa extremamente preparada, deputado Afonso, conhecedor, e ele já foi direto ao ponto. Por isso que é bom debater com alguém que tem inteligência, perspicácia, e ele foi muito mais rápido. Aqui o que eu procurei fazer, uma análise desses números. Mas, na realidade, a análise mais profunda é o que o deputado Afonso falou, não concordando aqui, concordando com essa linha do raciocínio, porque hoje nós temos muitas questões que está até muito na moda essa palavra, disruptiva. As relações, que ele diz relações sociais, eu procuro mais nas relações de trabalho, focar nas relações de trabalho, mudaram. Os conceitos mudaram. Como é que o processo econômico vai absorver essas novas, não só novas tecnologias, mas novas formas de trabalho? Por exemplo, a questão do home office, né? O home office, que é o pessoal trabalha em casa. Isso é uma perspectiva que tem crescido e tem sido interessante. Como é que é a remuneração nesse sentido? Como é que vai ser o contrato de trabalho dentro dessa perspectiva? Eu digo que é uma situação ruptiva mesmo. Nós tínhamos uma situação em 1940 com a CLT e hoje nós temos outra. A recente reforma trabalhista que foi votada aqui, ela é uma contribuição. Ela, como disse aqui o deputado Afonso, ela trouxe, quer dizer, ela passou a regulamentar uma matéria que já era realidade, que era a terceirização. Isso é bom ou isso é ruim? Não é seja bom ou seja ruim, é uma realidade. Como é que nós vamos superar isso? E aí foi um outro ponto, que o que é terceirizar a atividade de meio e o que é atividade de fim. As duas coisas às vezes se entrelaçam. E o que nós temos que hoje nos depararmos é como incentivar o processo econômico para que esse processo econômico, ao invés de estipar, de tirar a parte humana, o ser humano, ele possa incluir o ser humano, ou seja, possa incluir a força de trabalho do homem, da mulher, nesse sentido. Eu digo o seguinte, você vê hoje, não vamos investir nas grandes empresas, grandes fábricas. Você vai hoje, o nível de automação das fábricas é uma coisa surpreendente. Como é que nós vamos lidar com essas novas tecnologias, com esse nível de automação e as novas profissões que ainda não existem, nem vão existir? Né? Eu vou fazer um comparativo aqui para o nosso telespectador. Antigamente, quantas locadoras de filme nós tínhamos, né? Era uma coisa, tem locadores internacionais, acabou, não tem mais locadora de filme. Você vai tendo conceitos que algumas coisas são evolução, outras são ruptivas. A evolução, por exemplo, da questão do celular, do telefone, foi evoluindo para ter hoje o celular hoje é um computador. Então, isso, né, quando o deputado Afonso Mota fala da questão das relações sociais, claro, ela é ampla no seu contexto, mas quando você trata das relações trabalhistas, eles têm implicação direta na questão da taxa de desemprego. Tem, mas não no sentido negativo, é o sentido de saber como é que nós vamos conviver com essa nova realidade. A crise econômica é um fator? É, sim. Mas como é que você consegue superar a crise econômica com algum outro tipo de atividade, incluindo essas novas linhas disruptivas que nós temos nas relações de trabalho? Eu entendo que ele fala das relações sociais, que é um pouco mais amplo, mas o que nós estamos buscando aqui é como acomodar, como trazer para o mercado, seja ele o mercado
formal do contrato de trabalho, ou seja, ele como atividade econômica possa vir gerar. Não tem uma solução simples, né? Mas também o que eu entendo nesse momento é que esse enfrentamento tem que ser feito com essas duas vias, né? Uma via mais tradicional e uma outra via, eu diria, mais avançada. Vamos tentar ver como que a Câmara pode atuar ou como que ela vem atuando nesse sentido, deputado. Qual que é a avaliação do senhor? Eu, claro, com essas duas preliminares, né, que é a manutenção da visão protetiva e a necessidade de estimular a atividade econômica num ambiente de profundas transformações, porque o deputado Hugo Leal deu um exemplo, eu acho assim, nós estamos vivendo a revolução dos meios de pagamento. Sim. Por via de consequência, nós estamos vivendo a revolução de todo o sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro, nós acostumados com atendimento, com as filas, com as agências bancárias, ele do ponto de vista estrutural, ele já não está funcionando, mas com muito mais radicalidade. Sim, sim. Brevemente nós vamos ter outra, né? E é desnecessário aqui dizer quantos milhões de pessoas funcionam atreladas a esse sistema. Mas eu acredito que a Câmara dos Deputados ela é guardiã da implementação das políticas públicas. Por isso, em primeiro lugar, nós temos que, ao invés de estimular o desamparo, nós temos que criar uma política de compreensão, de entendimento. Isso é muito uma visão de mundo. Eu provoco que o deputado Leal, né? A nossa visão, a minha visão de mundo, de quem defende a valorização do trabalho, as relações sociais com equilíbrio, com justiça, porque nós no debate a gente foi vencido, mas nós tínhamos argumentos, né? Eu acho que é bom sempre, mesmo que a gente seja vencido, tu ter argumento. O nosso argumento é, olha, nós entre o fiscalismo, a perda de direitos e a dignidade humana, nós ficamos na defesa dos direitos e com a dignidade humana, que também não deixa de ser uma causa de quem pensa diferente de nós. O entendimento é, bom, mas o que é prioritário nesse momento? O entendimento é, nós temos que fazer a qualquer custo o ajuste fiscal. É respeitável. Eu acho que é um bom debate, mas nós temos essa responsabilidade. Então, tua pergunta objetivamente, eu acho que a Câmara tem a responsabilidade como a responsabilidade da regulação e do funcionamento da política pública de cuidar essa proteção, por um lado. E, por outro lado, de estimular aquelas atividades que ainda não foram descaracterizadas e que têm a capacidade de produzir emprego intensivo. Né? E isso, claro, se traduz também num cuidado e numa atenção que a gente sabe. Hoje, qual é o grande debate hoje quando a gente formula o orçamento que dá sustentação às políticas públicas aqui, que é a nossa responsabilidade comum. Né? Nós fazemos um ajuste. Raramente nós temos uma discussão que tenha um olhar mais aprofundado, porque nós temos que tratar da educação, da saúde, da segurança, né, que são, inclusive, em grande parte, recursos carimbados. Nós temos obrigação, inclusive, da natureza constitucional, nós temos limitações de toda a ordem, mas nós ainda não alcançamos, eu diria assim, essa compreensão, não do número, mas e essas pessoas, quem realmente está marginalizada, vai crescer essa marginalização, esse diagnóstico precisa ser aprofundado, e o que nós podemos fazer para amparar, por um lado, né, já temos um seguro-desemprego, né, eu tenho certeza, né, a iniciativa de fazer uma liberação do Fundo de Garantia, mas nós todos estamos sabendo que o país está com dificuldade de recursos para fazer o investimento, que nós temos limitações orçamentárias, que nós estamos vivendo um momento negativo, nós não estamos produzindo aquela receita mínima que possa, inclusive, alcançar lá, porque sabe que nós aqui, todos nós, fazemos parte, quando a gente olha a federação, o Sistema Federativo Nacional, de uma ficção. Todo esse aparato nosso, que nós fazemos parte, para a implementação da política pública, para regular a política pública, é ficção. Da mesma forma nos Estados Federados. Mas onde está a vida das pessoas, onde nós temos que fazer a política pública chegar, é lá na base.
onde acontece a vida das pessoas. E lá que nós temos que ter esse caráter, fazer chegar esse caráter protetivo e os investimentos necessários, país continental como o Brasil, os investimentos necessários para que a atividade econômica funcione, porque essa atividade econômica, claro, atrair investimentos é importantíssimo, atrair empresas globais é importantíssimo, mas o Brasil é muito dependente do investimento público, e esse investimento público tem que ter esse olhar intensivo. É infraestrutura? É uma possibilidade de nós empregarmos mais pessoas na infraestrutura, mas está faltando recursos. O senhor concorda, deputado, sobre esse ponto do investimento público? Eu concordo com a questão do investimento público, pegando a última análise, mas eu gostaria de provocar um pouco mais nesse assunto, essa linha de raciocínio do deputado Afonso Mota. Veja, eu estou dizendo o seguinte, o nosso papel aqui é o nosso papel de regulamentador. Nós não podemos criar receita, né? Nós não podemos pegar o orçamento e falar, isso é 1 tri, nós vamos passar para 2 tri. Não tem como, não vamos gerar. Mas nós temos aqui um papel importante, que é a regulamentação do próprio mercado, de algumas atividades no mercado. Vou citar um exemplo aqui que nós tivemos recente. A discussão sobre a introdução, a regulamentação da plataforma tecnológica Uber como aplicativo de veículo e com relação a táxi. Nosso papel é tentar mediar esse ponto de vista. Não perder nas qualidades que tem, por exemplo, a atividade do taxista, que já é uma atividade regulamentada e restrita por lei, mas também não desprezando por absoluto a tecnologia, porque ela é inevitável. Mas o que a tecnologia pode vir? Qual é o nosso papel? É entender a importância da tecnologia, mediar esses conflitos, mas reconhecer que a categoria, por exemplo, dos taxistas é fundamental para o exercício da atividade. Houve melhoria e há possibilidade de convivência, há como fazer limitações, sim. Nosso papel para que não seja extinto. E a própria ação da tecnologia por aplicativos possa chegar e desregulamentar de uma tal maneira que você perca a qualidade e principalmente a fiscalização, a avaliação que pode ser feita pelo poder público. Cito outro exemplo, que eu acho que esse é o nosso papel também. Muitas profissões hoje têm sido criadas. Eu vou citar uma aqui que já era conhecida anteriormente, mas cuidador de idosos. Hoje é uma profissão que tem buscado a sua regulamentação no mercado de trabalho. Mas não pode porque conflita com uma outra profissão, com uma outra atividade. E outros que eu poderia citar aqui. Qual é o nosso papel? Mediar, entender a incorporação dessas novas profissões que o mercado ou que o dia a dia tem sido implementado e buscar. Porque nós temos aqui, e isso é natural e acontece com todas as outras profissões, é uma reserva de mercado. Não pode criar, não pode fazer isso, não pode... O nosso papel é entender o que tem acontecido hoje no cenário, seja mundial, mas especialmente nacional, e poder servir de fazer essa mediação, entendendo a lógica que disse aqui o deputado Mota, com relação a essa acepção, essa visão com relação às garantias, com relação ao que efetivamente o mínimo para a subsistência da pessoa. Agora, veja, o nosso papel regulamentador tem sim um aspecto fundamental para isso. Nosso papel na discussão do orçamento, muito mais. Na atividade econômica, o papel do poder público na atividade econômica, seja na infraestrutura, seja na saúde, seja na educação, ele sim também é ele é um incentivador, ele é um indutor dessa perspectiva. Não pode perder. E hoje a capacidade de investimento do Estado lato sensu, municípios, é muito pequena. E aí o que acaba? Muitas coisas acabam se recrudescendo. Nosso papel aqui é descobrir, tentar na atividade, no debate do orçamento, o que a gente pode tirar um pouco aqui da dívida, o que pode tirar um pouco da previdência que nós estamos fazendo, tirar um pouco, eu falo assim, para poder estimular esse tipo de atividade. É nosso papel também. Ou seja, a Câmara não está apartada desse cenário, digo, de novidades, do ponto de vista das relações sociais de trabalho, e nem apartada desses índices que nós estamos apresentando no desemprego. Nós temos um papel fundamental na colaboração com o Poder Executivo. Me parece, Cláudio, que a expectativa do governo atual é, a partir da realização de reformas que passam por essa casa substancialmente, estimular a atividade econômica. Quais são essas reformas? Vou começar pela Previdência Social. A Previdência Social, do ponto de vista fiscal, tem a pretensão de fazer o ajuste
retirando hoje do sistema de aposentadoria, do sistema de benefícios, da Seguridade Social, 1 trilhão. Vamos raciocinar assim em números absolutos. A nossa visão é de que a retirada de 1 trilhão, embora possa contribuir substancialmente para o ajuste fiscal, o grande argumento é se não fizermos vamos ter o caos. Alguns acham que a reforma da Previdência é tudo, estão equivocados. Não. Se nós tirarmos 1 trilhão, nós vamos tirar 1 trilhão de recursos que poderiam estimular a atividade econômica. Por quê? Além do valor, nós vamos ter menos pessoas aposentadas e uma diminuição. E isso é absoluto, não é um deputado da oposição que está falando no valor dos benefícios. Para ter uma ideia, o telespectador ter uma ideia, o ICMS e o serviço de qualquer natureza, o ISS, que é a receita essencial que beneficia os municípios, tem outras, mas essa é o núcleo, representam menos para a maioria dos municípios do que os recursos das aposentadorias. Mas, agora vem a reforma tributária, também como alternativa, como algo de mobilização capaz de atrair investimentos, é uma forma de ver, né? Mas o que está na mesa e que provavelmente nós vamos debater, e a nossa responsabilidade aqui, é simplificação tributária, eventualmente algum ajuste que possa trazer esse estímulo. Mas o que nós queremos? Nós queremos também debater a tributação da renda nacional, que por si só pode alcançar para o governo e alcançar para os investimentos necessários um recurso tão substancial ou até maior do que o recurso que se pretende economizar a partir da reforma da Previdência. Bom, vem aí também, é o que se diz, né, é o que o governo tem colocado no debate público, a reforma federativa, mais justiça federativa. Pacto federativo. Pacto federativo, um novo pacto federativo, para que chegue lá os recursos. Como nós vamos fazer com essa limitação toda? Então aí o nosso papel, né, assim, respondendo, é fundamental e essencial, mas é muito importante que a gente tenha essa capacidade de debater, governo, oposição, que a gente tenha tolerância, porque se nós radicalizarmos, se nós aumentarmos o tensionamento no debate que ocorre aqui, no debate que ocorre na sociedade, que é fundamental o nosso debate, embora a gente tenha essa responsabilidade, ele não se esgota dentro do parlamento. Nosso debate é fundamental que esse debate seja público. Tá? Nós não vamos chegar a resultado nenhum. Agora, é um desafio, né? A gente tem uma visão, a gente torce, né, o nosso partido, o PDT, faz uma oposição construtiva. Para nós, não é quanto pior, melhor. Para nós queremos que as coisas efetivamente aconteçam. Nós vamos participar, como participando na Previdência, contribuindo ativamente nas reformas propostas pelo governo. Mas nós temos uma visão crítica. Achamos que elas vão ter pouca efetividade. Porque elas... Na realidade, eu acho que a discussão sobre a reforma da Previdência, que eu acho que já é um fato, né, e isso o deputado Afonso não discorda, ele tem os aspectos que o PDT tem trazido, realmente são aspectos bastante críticos, é o que cabe, que é a fase posterior. Se esses recursos que serão, vamos dizer, entre aspas, economizados, se esse 1 trilhão que foi tão pensado, falado e cortejado, esse 1 trilhão virará só um superávit primário, virará só uma atividade para justificar a questão da questão do sistema financeiro, do pagamento de dívida. Aí sim, isso não pode acontecer. O que tem que acontecer, esse é o nosso papel de fiscalizar. Então nós estamos ampliando, para que nós estamos ampliando essa capacidade, tirando percentuais da Previdência, que também compromete o orçamento público, para que esses percentuais possam voltar através de geração de melhor qualidade de saúde, de educação e também na atividade do emprego. Essa é uma realidade, ou seja, concordamos que era necessário fazer essa avaliação, essa reforma. Agora, era necessário saber como esses recursos que sairão da Previdência, reduzirão o impacto na Previdência, esse peso virá para a atividade econômica, virá para o desenvolvimento do país. E um outro ponto, reforma tributária. Falar em reforma tributária sem pacto federativo é viver numa ilusão, é só fazer unificação de tributos. Não é esse, eu acho, que o objetivo. Só faz sentido discutir reforma tributária se você trouxer a discussão do pacto federativo, ou seja, como esses recursos dos impostos
principalmente concentradas na União, poderão chegar nos estados e nos municípios onde efetivamente as pessoas moram. Muito obrigada, deputado Hugo. Muito obrigada, deputado Eu que Afonso. agradeço. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, e deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, pela participação. E agradecer também a você que nos acompanhou pela sua atenção. Se quiser assistir novamente esse programa sobre o combate ao desemprego ou qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados na internet ou acessar nosso canal no YouTube. Eu sou Cláudia Lemos e agradeço pela audiência. Até a próxima.